Graças, paz, irmãos, irmãs, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo comunitário, lendo o Evangelho de Marcos, avançando, chegando hoje, finalizando o capítulo 12, chegando no capítulo 13, hein? Com a graça Será? de Deus, hein? Não, vai sim, com a graça de Deus. 48º episódio. É mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje é o 48º episódio. Misericórdia. Vocês não têm vergonha, não? Daqui direto, daqui vamos reunir todo esse conteúdo, colocar no Hotmart e vender isso aqui para o nosso irmão Ítalo, sabe? Ele compra, ele gosta de cursos longos assim, né? Ou o Lucão também. Então também, ó, põe o fone de ouvido ali e manda ver. É isso. Então, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que os irmãos vão assistir. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais um dia de comentário bíblico, estudo, partilha, comunhão, Olha, amizade. maravilha. Que dia especial. Perde o esboço aí não, muito Fernando. bom, muito bom. Não perde, Tá batendo ali, pulando esboço, viu? não, segura aí. Homem Segura. é... Tá Boa bom, noite, Jesus. meus amigos. Espero que Deus tenha misericórdia de nós hoje, viu? Amém. Como Que sempre fale terá. com a gente, que nos ajude. Garoto tá E que a sucinto gente hoje. termine aí o capítulo 13. O Ou 13 12, não, né? 12. Desculpa. Amém. O 13 seria um milagre. Aí, de fato... Aí não, aí nem eu quero. É, É muita Amém. coisa. honestamente, eu nem li, né? Honestamente, então. Nem li lá. Como O é que a gente vai 13 não terminar? li, não, ainda não. O 13 vai ser legal. Quem não, ó, se você está conosco até agora, iniciou essa jornada, Longa jornada. curta o nosso vídeo. Estou fazendo assim, Renato. Pra não sair, né? Curta o nosso vídeo, ok? Porque a gente já caminhou muito, muito. E quem não assistiu, como diz o nosso irmão Wagner, volta uma casinha, Volta uma casinha. porque nós temos muita coisa para falar e já falamos coisas muito interessantes aqui. Mas antes da gente seguir nossa leitura, vamos orar? Opa, agora, só se for agora. Orarei. Não, ou ele, ou eu, tanto faz. Então pode orar, por favor, Renato. Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos por poder estar aqui junto com os meus amigos, irmãos. Obrigado por esse santo privilégio, que o Senhor nos dê graça, nos abençoe aqueles que nos ouvem, que o Senhor continue nos sustentando, porque, como disse o Fernando, nós estamos aqui no mesmo evangelho, já no vídeo 48, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos mantenha de pé, nos fortaleça, nos anime, e que, por meio desse nosso esforço, nós possamos abençoar pessoas, Pai. Amém. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Amém, amém. Eu falei de onde nós oramos, porque nós vamos abusar de você nesse início aqui, não é, Renato? Ele vai resumir, ele vai introduzir o Não, texto. Eu vou ler, daqui a pouco eu vou ler. Mas antes de ler, você tem que falar um pouquinho aqui. Eu entendi agora o seu interesse capcioso, sabe? Olha só, foi para aliviar o fardo do Foi, irmão, né? claro. Ora e prega e roda e abençoa. Pois entendeu? eu, nesse momento, sou aquele escriba, espero que seja um escriba que tenha encontrado o reino de Deus, porque esse estava aqui, né, no processo, né? Estamos falando do episódio anterior, né? Isso aí. No episódio anterior, nós falamos, né, a respeito do grande mandamento que Jesus ensina para um escriba, né? Alguém que a gente já percebe que vem com intenções diferentes dos demais religiosos, que não tem aqui o objetivo de pegar Jesus, fazer aquela intervenção ou aquela pergunta para, literalmente, fazer uma intervenção na vida de Jesus, né? É para tentar complicar ele, né? Interrompê-lo, né? Esse camarada religioso é sincero na sua pergunta. Sim. E Jesus, ele compreende e responde de maneira adequada a pessoas sinceras. Sim. Ele responde e atende aqui o desejo do coração dessa pessoa em entender, em compreender, né, qual de fato era o maior, o principal mandamento, né? E Jesus diz para ele que o principal mandamento, a partir do Shema, né,
do ouvir, né? Do Deuteronômio 6, né? Vocês Deuteronômio falaram. 6, isso. Jesus vai dizer, olha, vocês devem amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e também o seu próximo como a ti mesmo, né? E o próprio escriba faz uma observação, né? Muito bem, mestre, né? E aqui é um mestre verdadeiro, né? Porque Jesus não critica a forma com que ele fala com ele, né? Mestre, com verdade, o Senhor disse, né? Que ele é o único e não há outro além dele. Aí ele continua, né? Que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então ele entende e ressignifica, né? Acho que toda a sua compreensão sobre lei e Antigo Testamento, dizendo, olha, a nossa liturgia era muito legal, mas tem uma coisa que é muito maior do que isso aqui. É o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Há uma beleza nisso, né? Se tratando de um mestre da lei, de um escriba que está envolvido com a estrutura religiosa da sua época e ter honestidade diante de Jesus e curiosidade, porque o texto diz que ele ouviu a conversa de Jesus com os saduceus. E aí ele ouviu e gostou da resposta e falou, então, mestre, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus dá a resposta, ele como mestre da lei, ele fala, poxa, é isso mesmo, né? Isso é mais importante do que sacrifício, que holocausto, que oferta. Então isso é muito significativo na boca de um mestre nos tempos de Jesus, né? Porque eles mantinham o status quo deles lá, né? Eles davam manutenção na estrutura que eles tinham criado. E esse aqui foi honesto. No entanto, Jesus fala, essa não está longe, não. Né? E agora, antes da gente começar a gravar, eu não participei da gravação, até brinquei, né? Talvez esse não está longe, pode ser... Só falta você sair dessa tropa aí. Uma decisãozinha, né? Porque você entende, você já entendeu que o evangelho, que o reino de Deus é muito mais que sacrifícios e ofertas. É amar a Deus e o próximo como a si mesmo, né? Então, você só precisa sair desse clubinho aí que te arrasta para o mal. E aí a gente chega, então, ao capítulo 12, versículo 35, né? Hoje vamos tratar dos versos 35 até o versículo 44, né? Onde temos são 2 ou 3 assuntos objetivos, né? Interessantes, que acho que dá para a gente desenvolver algumas coisas aqui. Mas vamos ler então primeiro? Vamos ler, do 35 até o 40. Ok. Certo? Fechou. Ensinando no templo, Jesus perguntou, como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Paramos por aqui e reverberamos sobre o que Jesus está ensinando no templo, né? Pois é. O que você acha, Fernando? Que ele está ensinando no templo. Jesus perguntou como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois é. A gente tem um debate sendo iniciado aqui no texto. É um debate em que
o próprio Jesus, né, vai perguntar como os escribas dizem, né, que o Cristo é o filho de Davi, né? Essa é a pergunta do texto, né? Jesus, ensinando no templo, perguntou: como é que os escribas dizem que o Cristo é o filho de Davi? E esse é o tema, então, central. Se a gente fosse separar aqui essa primeira parte do texto, porque é uma questão que envolve não só a ideia, uma ideia do Antigo Testamento, como também uma ideia nacionalista sobre o que representa o Messias e essa glória de Israel, que até então eles estão na expectativa e vivem o sonho de recuperar algo que um dia eles perderam, né? Então, o messianismo judaico, ele tem uma proposta de recuperação, de restauração, que atende questões propriamente nacionalistas. Uhum. E aqui o próprio Jesus, então, nesse embate, né, nesse questionamento, ele está levantando o tema do Salmo 101, se eu não me engano. 110, versículo 1. 110, versículo 1, até anotei aqui. E disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, a interpretação literal do Salmo é a expectativa do povo em relação à restauração de Israel, a restauração do povo como nação, como Estado, em termos de autoridade, em termos de grandeza, em termos de glória. Então, como os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi, é nessa perspectiva nacionalista de recuperação de governo, de poder e daí por diante. Aí o Senhor Jesus, ele vai dizer, olha, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor, tal, senta-se à minha direita até que ponha os meus inimigos debaixo dos seus pés. Percebe que a citação ela é literal ao Salmo. Sim. Ela não tem um acréscimo ou ocultação de parte do texto, né? Então, o desafio que surge aqui é a interpretação em relação ao messianismo. Esse é o ponto. Que bom que o bom é esse é o ponto. Já chegou no ponto, acabou, já podemos pular para o próximo texto, porque o Fernando já chegou no ponto. Mas o legal daqui da leitura e do resgate do Salmo davídico, o Salmo 110, é que quem faz a ressignificação, a interpretação é o próprio Cristo, né? Exatamente. Isso que é legal de Marcos trazer essa narrativa para nós e dizer, ó, Jesus faz o questionamento, faz a pergunta, mas ele traz a resposta baseada no texto que os escribas conheciam, que os mestres das leis conheciam, que é o Salmo 110. E ele fala, mas o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, ele já diz, o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, Deus falando para o Filho, né? Senta aqui, ó, à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Jesus faz a interpretação do Salmo, que já era um Salmo conhecido como um Salmo messiânico. Isso é um Salmo messiânico, né? Então, Jesus meio que é um questionamento reflexivo. É um questionamento para fazer com que eles caiam em si, que o Messias não é essa figura que eles projetaram de um Messias nacionalista, de um Messias bélico, de um Messias que resgataria o trono de Davi dentro das qualidades que eles imaginavam, que seria esse cara guerreiro. Jesus, sim, vem da descendência de Davi. Vem do trono de Davi, mas não com esse espírito bélico, não com esse espírito guerreiro, né? Nem sujeito àquilo que ele disse. O Davi chamou ele de Senhor, exato, né? Então não tem sentido
seguir essa ordem davídica. Eu acho que tem um elemento interessante aqui, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas parece que o texto tem uma junção interessante com o texto anterior, porque o texto anterior fala sobre monoteísmo, né? Sim. E para você ter um Deus, numa leitura posterior, para você ter um Deus filho e pai, você precisa ter uma justificativa, né? Então, se você bate numa questão, ó, Jesus está dizendo, ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, então onde é que encaixa Jesus aqui? No texto posterior, já na sequência do texto, ele já está narrando. Então, Davi, pelo Espírito, disse ao meu Senhor, se assenta a sua mão direita, né? É o que ele está dizendo. Então, a gente pode entender uma explicação teológica da função de Jesus junto ao Pai. Né? Não somente como um Messias que vem para libertar e coisa desse tipo. E o que é interessante é que não tem essa função bélica que vocês estão dizendo, porque ele está dizendo, o meu Senhor disse a ele, senta-te à tua mão direita. Não é, vamos destruir tudo, vamos quebrar tudo, depois você vem aqui assentar a minha mão direita. Não, é uma lógica em que Deus está honrando Jesus a se assentar do lado dele e numa perspectiva de que Deus quis isso. Não em que a gente vai chegar quebrando tudo como os judeus esperavam, né? Uma figura bélica que destruiria e que faria tudo que eles esperavam, né, que ele fizesse. Então, eu acho que a gente pode ter aí, entre aspas, uma compreensão e até uma lógica narrativa, porque não tem coerência, né? Nós estamos falando dos mandamentos, do escriba, e do nada Jesus entra e vai falar de quem é o filho de Davi. Parece que fica uma coisa sem um fio, né? Que você liga uma coisa na outra. Né? Pensando no aspecto da oralidade, que é o tema lá dos mandamentos, na oralidade, no anúncio de conceitos e teologias do Antigo Testamento, está presente essa esperança messiânica. Né? Então, a gente tem aqui uma oralidade que aponta para uma interpretação literal do que é, e aí a gente precisa definir de alguma forma, ou de maneira mesmo que iniciária, o que é esse Messias, o que é esse messianismo. Porque as pessoas pensam, o conceito messiânico é aquele conceito de que Jesus vem para o mundo para salvar as pessoas. Não é isso. As pessoas do Antigo Testamento estão apoiadas nessa ideia nacionalista. Não tem outra interpretação. Não existe a interpretação de que virá um rei para trazer a glória dos céus para a terra. Não, é um cara que vai dominar tudo. Da descendência de Davi, passar o carro. Passar o carro em todo mundo. E se agora, nesse momento, quem está na liderança, na frente de tudo, são os romanos, então o Senhor vai derrotar os romanos. Então, eu acho que é legal você falar sobre isso, porque você tem toda a ideia de Messias, de ungido, né? Que é a mesma lógica de um rei que foi ungido. E tem toda essa, eu acho que essa construção não é uma construção que eles estão procurando simplesmente para ter um rei, né? É uma ideia de trazer de volta essa perspectiva de um reinado consolidado. E eu acho que esse é o grande problema de se aceitar Jesus. Porque se na nossa conversa do tributo, Jesus não aceitou os herodianos, a linha dos herodianos, dos zelotes, não vamos bater com o império, não vamos quebrar nada, nós vamos seguir ensinando o reino, então não tem lógica esse Messias, né? Esse Messias está fora daquilo que nós esperamos. Então, é um novo Messias que a gente está esperando, é uma nova ideia de Messias, é um outro Jesus que não entenderam nada sobre Jesus. Então, eu acho que o Jesus não é o Messias judeu. Isso precisa ficar claro. Né? Exato. Jesus não é esse camarada que vem para esperar Deus matar todo mundo para ele reinar, né? De forma alguma. E isso enxergar Jesus do jeito que tem que ser visto
é que é lindo, que é maravilhoso. Sim. Porque, assim, a sua mensagem ela é subversiva, mas por meio da paz, por meio do amor, por meio da bondade, por meio da amizade, por meio da partilha. Não é por meio de imposição, de poder, de guerra, não. Né? Então, isso, quando a gente começa a falar desses assuntos, mais uma vez eu vejo só beleza, cara, no messiado de Jesus, né? Porque ele não vem para corresponder os anseios nacionalistas de um povo. Ele veio para ser o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que ama, aquele que cura, aquele que cuida. Ele não se preocupou em momento algum em assumir essa glória de filho de Davi, por exemplo, daquele que vai restaurar o reino a Israel, que é uma interpretação até hoje, né, da religião judaica equivocada. Quando a gente olha para Jesus, está aí o reino de Davi estabelecido, está aí o reino de Deus entre nós, em nosso meio, está aí, está nessa bondade, nessa simplicidade que é o Evangelho de Jesus, que é Jesus, né? Porque quantas vezes a gente já não falou aqui, o que é o Evangelho de Jesus? Não é um compêndio teológico, é uma pessoa. Está aí, ó, essa pessoa maravilhosa. E é interessante, então, que o texto que Jesus recita, né, o Salmo 110, ele vai colocar o Messias para além dessa condição de um grande general, porque o texto vai chamar esse Messias de Senhor. E no próprio texto, o próprio Jesus, né, está explicando, né, no verso 37, que o próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, se a questão é que Jesus está se identificando como Messias, ele também está se revelando como Senhor. E se revelar como Senhor na cabeça do religioso judeu, isto é um absurdo. É uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Como pode? Ser o Senhor... Não. Morte a ele. Em contrapartida, o ensinamento dele era tão vivo, tão verdadeiro, tão libertador, que fazia mal para os religiosos, certo? Sim. Mas para o povo, diz o texto, a grande multidão o ouvia Com grande interesse. Com interesse, com prazer, Sim. com satisfação, né? Isso é legal, porque a gente vê tanta gente, né, nos nossos dias com um vocabulário bonito, com a eloquência maravilhosa, com um empoderamento de palco, de púlpito, de microfone que carrega, arrasta multidões, né? Milhões de pessoas seguindo, curtindo, olha quantos seguidores e blá, blá, blá. Mas não gera essa satisfação e esse prazer. Gera uma admiração por meio do interesse, por meio da não é reciprocidade, é da barganha, né? Da meritocracia, do tipo assim, eu quero ser igual a esse cara, porque se eu fizer o que ele faz, eu vou ter tantos seguidores, vou ter o prestígio que ele tem, né? Então a gente vê um monte de gente cheio de seguidor, falando bem, sendo eloquente, mas que não tem a verdade de Jesus. Fala de Jesus, mas não conhece Jesus, né? Tem até uma boa oratória, mas não tem a graça. E talvez a gente pode voltar um pouco no texto lá dos saduceus que Jesus fala para eles. Vocês estão muito enganados. Vocês estão enganados porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. É o que acontece nos nossos dias, Sim. A galera, muita gente decorou meia dúzia de versículos, fala muito bem em cima deles, mas não conhece as Escrituras e nem tem experiência com Deus, com Jesus. Por isso que não gera essa admiração, né? Não gera esse prazer das multidões estar presente. Tem muita coisa que é movimento, passa, né? Por um tempo chama muita atenção. Ultimamente o que a gente tem ouvido de escândalo aí de pastores, de líderes religiosos evangélicos, né? Que bate em mulher, que tem arma, que não sei o quê, que blá, blá, blá. Então, por um tempo arregimentaram muita gente, muito seguidor.
né? Mas perdeu isso aqui que Jesus fazia com louvor, né? As pessoas tinham prazer de estar diante de Jesus, tinha satisfação de ouvir Jesus. Eu acho que a igreja de Jesus hoje tem que cultivar isso daqui, cultivar. As pessoas Sim. têm que gostar e não no sentido de ser uma mensagem que massageie os egos, mas a mensagem mesmo do evangelho, genuína, do Cristo, sem cumprir as expectativas do Messias, do bélico, né? Que nem a gente está falando aqui. Mas esse homem simples, filho de Deus, E eu acho que é ensina a legal gente. isso que você está falando, Wagner, porque acho que calha muito com aquilo que eu e o Fernando conversávamos no episódio anterior, que talvez essa relação que Davi tinha com o templo, com os salmos, com a história de Israel, trazia para a memória de Davi uma expectativa, que essa expectativa que nós falamos, muito grande. E Jesus está dizendo assim, eu sou maior do que Davi. Ou seja, o que eu tenho para falar, ou o que eu tenho para fazer com vocês, ele é maior, mais largo, mais profundo, né? Que nem o amor de Deus. É muito para além do que a imagem ou a ideia que vocês têm de Davi. Então, fazendo essa comparação, a expectativa do Messias a partir da lógica de Davi pode ser comparado com aquilo que é falado e as pessoas não aceitam porque tem esse ideal messiânico. E hoje é a mesma coisa. Eu acho que em todos os tempos, e principalmente em Jesus, você tem a galera esperando esse Messias se levantando e Jesus dizendo, não sou eu. Aí imagina, o cara que está esperando o Messias vira as costas e vai embora. Sim. O cara entra na igreja aqui e fala, não, eu quero uma pregação triunfalista. Aí vem e escuta eu pregando, ele vira as costas e vai embora. A verdade é essa. Então, qual que é a lógica e qual que é as perspectivas que estão movendo a gente em direção a Deus, né? É aquilo que foi construído, idealizado, ou é de fato aquilo que o Senhor Jesus tem nos conduzido a fazer? E aí eu acho que é legal porque a gente vai idealizando e em algum momento Jesus vai falar com a gente para a gente consertar os nossos ideais, né? Sim. Então eu acho que aqui era o momento de ouvir Jesus. Eu acho que pode ser que em algum momento a gente está numa perspectiva diferente e não é a hora de virar as costas para quem está falando de Jesus, né? Sim, é hora de entender e redirecionar os ideais e falar, olha, eu acho que passei um tempo pensando uma coisa e a fé em Jesus é outra coisa. A grande, acho que a questão aqui do texto é que os ouvintes de Jesus, que são religiosos também, aqui os escribas, pessoas do templo, elas não vão aceitar com naturalidade essa ideia, então, de um Messias, que é Senhor, e na sequência ele vai dizer que cuidado com estes que ensinam outra coisa. Eu até queimei um pouco a largada, né, no comentário que eu fiz anterior, porque daqui para frente dá para usar aquilo. Exatamente, porque cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares. Olha só. Talares. Qual que é... essa fala aí. Com vestes talares e das saudações nas praças. Qual o contraste, qual é a relação que nós temos aqui com o Messias? O Messias nacionalista é um símbolo de poder. Sim. O escriba soldado representa também uma autoridade e um poder. Sim. E Jesus vem criticando e dizendo, olha, o Messias é Senhor, numa dimensão espiritual, não nessa dimensão natural que vocês estão entendendo. Quanto a vocês, escribas, ou quanto a eles, escribas, não deem ouvidos para eles. Eu imagino agora, na roda, assim, numa conversa, Jesus está lá no templo, né? Lá na sinagoga, né? No templo, ensinando. Aí ele vira para os seus discípulos aqui, ó, tá vendo esse povo aqui, ó?
cuidado com esses caras aqui, ó. Cuidado. Não, e ao mesmo tempo ele não escondia que estava falando, não. Não, eu tô dizendo assim. Audível, né? A Não cena era. é essa. É. Jesus está aqui, olhando para os seus Falando discípulos. e cuidar com eles, Ó, ó. cuidado ali, ó. É. Se veste como Messias, com o conceito do messiânico que vem com glória e poder. Cuidado, viu, gente? Eles buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Aí vem a crítica pesada. Vem a crítica pesada porque esses aqui, principalmente na fala de Amós, esse grupo é chamado de filhos de Deus. Que grupo que são chamados filhos de Deus lá no profeta Amós? São os líderes do templo, os sacerdotes, que estavam usurpando do povo. E o profeta chama de filho de Deus estes líderes cruéis que violavam as pessoas. Então, uma crítica à religião e à sociedade, e aqueles que deveriam priorizar a misericórdia e lutar pela justiça, mas agora eles se uniram com o rei, se uniram com a Babilônia lá na época, no exílio, né? E estão lascando todo mundo. Eles estão sendo instrumentos de opressão, e aí o profeta chama eles, na verdade, o Deus dá a palavra profeta, e chama esses de filhos de Deus, que é uma ironia do texto. Então, esses são os filhos de Deus aqui, ó. Olha os filhos de Deus, fazem o quê? Devoram as casas das viúvas. Sem E vergonha. para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severos. Isso é uma denúncia muito forte de Jesus, Muito né? forte. O Messias não vem para isso. Até porque na sequência ele vai usar a figura de uma viúva como exemplo, né? Então ele escandaliza, assim, sabe? Eles devoram as casas das viúvas, eles fazem mal aos vulneráveis, e, em vez de acolher os vulneráveis, eles fazem mal. São líderes religiosos que fazem mal ao povo. E para disfarçar essa maldade, para encobrir essa maldade, eles oram. Eu vou te roubar, eu vou te assaltar, eu vou tirar tudo que você tem. Você é uma viúva que precisa alimentar você, seu filho. Mas primeiro você vai dar a oferta aqui, ó, você vai pôr a oferta aqui. Sabe? Parece uma coisa... Contemporânea. Exato. E Parece agora eu vou mesmo. orar por você. Né? Aí faz uma oração. É muito Exaltado Deus, maravilhoso Profeta Deus. Amós. O que eu acho aqui que dá pra gente fazer Qualquer a comparação que a coincidência. gente não queimei largada, né? Com o escriba anterior. Por quê? Porque o escriba anterior não tem essa visão deles porque ele entendeu a moeda de duas faces. Esses camaradas aqui não entenderam. Não. Porque na ideia deles, a bênção era a condição financeira que eles estavam tendo a partir de fazer o que com as viúvas? De explorar as viúvas. Então, eles tinham direito a isso na cabeça deles. Na cabeça deles, eles podiam fazer o que eles achavam importante. E então, eles não entenderam o amor. Aí é a mesma coisa, olha, eles não vai fazer sacrifício para quê? Oferta para quê? Culto para quê? Se vocês estão explorando as viúvas. Se vocês estão esculachando a situação da viúva, que era muito deplorável. Não é o que a gente tem hoje de viúva no Brasil. Não. Hoje tem viúva que está muito bem financeiramente. Não, é outra. Aqui era outra condição. As mulheres viviam... Tinha algumas delas que pediam esmola na rua. Não tinha A figura do subsídio. homem, coitada, morreu para a sociedade. Exatamente. Então, essa ideia é importante a gente ressaltar, por quê? Porque, em nome de Deus, eles estão roubando. E eles não estão cuidando, como é que eu posso dizer? Entendendo aquilo que o cara faz aqui atrás. Essa é aquela diferença que a gente falou. Ele não era um escriba comum. Porque mais à frente, Jesus está denunciando o que os outros escribas faziam de muito ruim. E isso é tão interessante que você traz para nós, Renato, que se a gente for observar o desdobramento da igreja, principalmente nos ensinos paulinos, as viúvas são tratadas com muito respeito.
E é criado lá no livro de Atos um grupo de pessoas específico para cuidar das viúvas. Os diáconos, a instituição, uma das razões Do diaconato, né? pelas quais o apóstolo fala do diaconato é para cuidar das viúvas. Sim. Então, é uma restauração do que o Antigo Testamento também fala. Sim. O Antigo Testamento também fala para olharmos para as viúvas, não com esse olhar aqui dos escribas, com um olhar para ser mantida da mesma forma que o sacerdote era mantido. A gente tem um episódio lá de dízimo que a gente falou, né? Olha só, a dimensão do cuidado com a viúva é uma dimensão sacerdotal, como a tribo, né, de Levi era recompensada pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Eles viviam dos dízimos. Da mesma forma as viúvas, da mesma forma os pobres, os órfãos. Então esse é o cuidado que se tem que ter com esse tipo de gente, quando eu compreendo essa moeda que tem essas duas faces, que é a face de Deus e a face do próximo. Sim. Sim, sim. É legal porque esse resgate aqui, e eu ouso dizer que em Atos, ele é muito enfatizado por conta de Jesus. Não tenha Por dúvida. conta de Jesus. Não tenha dúvida. Por conta de Jesus. Por isso que tem essa ênfase, por isso que tem esse colegiado. Vamos levantar o diaconato aqui para cuidar das mesas, cuidar das viúvas. Porque né? também é provável que os primeiros grupos que se reuniam era pessoas simples, pobres. Sim. Não era e o dentre eles lá muitas viúvas. Sim, muitas viúvas. Porque Aliás, eram você vai ler, acolhidos. Né? você vai ler os evangelhos, tem lá um grupo de mulheres que sustentam Jesus, né? Ajudam a sustentar o ministério Tem de Jesus. algumas cartas de Paulo também, que Paulo vai se reunir com as mulheres Sim, do lado de sim. fora da cidade. Então, eu acho que Filipos, né? é um bom caminho, né? O cara pensar a respeito de... Peraí, como é que a gente está tratando as pessoas necessitadas da comunidade, né? A gente está arrancando o dinheiro deles para a gente ficar mais rico, que é o que acontece em alguns lugares, ou a gente está ajudando eles, né? Sim. Eu acho que... Muito bem, e já que entrou uma viúva na história, né? A Exatamente. gente pode ler aqui um pouco mais do texto. tá com pressa ele. Né? Não, tô não. Estamos caminhando bem. Vamos. Um passo de cada vez, olha lá. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva, pobre, colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Que da hora, hein? A gente tem o destaque, então, aqui nessa parte, dessa generosidade que surge de um coração, que se a gente for observar essa relação do escriba para com a viúva, isso não reflete no coração da viúva para com o seu senhor. Essa parte é legal. A viúva, diante do escriba, é um objeto e um meio de enriquecimento e de crueldade. O escriba, ele está usurpando das viúvas. Só que isso não endurece o coração da viúva. Ela não deixa de cumprir a sua parte. O seu culto. Ela não perde de vista o seu culto. E ela vai oferecer, não da sua riqueza, mas ela faz da sua pobreza a sua adoração. É muito diferente de você fazer da adoração o que te sobra, você pegar a sua riqueza e dizer, eu vou dividir com quem nada tem. Essa mulher
que surge no texto, ela faz da sua pobreza a sua adoração. Ela faz dos seus recursos que eram limitantes, recursos dignos de louvor. Legal isso aí, Fê. É pensar que nós estamos falando, até peguei aqui, que essas moedas de cobre são chamadas de leptos, Leptos. né? 2 leptos. E ela tem um valor muito pequeno diante Do denário. diante do denário. Comparado ao denário, que representa um dia de trabalho, 2 leptos representa quase nada. Meio centavo parece aqui. Alguma coisa assim, né? Não representava nada. Muito pouco, né? Mas ela transformou a sua pobreza em adoração. É bonito, hein, Fê? E aí eu acho que esse... Eu não sei nem, desculpa, eu não sei nem matematicamente como falar. Nenhum dos textos lá no livrinho que eu falei que não ajuda em nada. Não precisava falar desse jeito do livro. Ele é bom, de vez em quando ele ajuda. Mas ninguém sabe de que livro eu tô falando. Tá Tudo ótimo, bem. tá ótimo. Lá ele colocava 1/64. Eu não sei nem como é que fala essa fração. É uma fração. É uma fração. O lepto, em relação ao denário, representa 1/64. Era menor. Não vale nada, né? A menor unidade romana. Porque se fosse meio, ainda era metade de um dia de trabalho. Mas por 64, É 1 centavo mesmo. É a menor unidade romana. é. Já pensou isso? E Deus atentou a essa oferta, né? Jesus atentou a essa oferta. Isso que eu acho legal. O que é Desculpa aí, interessante Renato. também, aí a gente pode aproveitar o gancho do Fernando e trazer para os nossos dias. Eu acho que a justificativa de que algumas pessoas algumas comunidades fazem mau uso do dinheiro e por isso eu não vou contribuir, eu acho que pode ser também uma justificativa da minha própria avareza, né? Porque se eu estou preocupado com o que vão fazer do meu dinheiro, eu tenho que estar preocupado em que comunidade eu faço parte, né? Agora, uma vez que fizeram do dinheiro que talvez alguém contribuiu para a comunidade, fizeram o que os escribas fizeram, gastaram para o próprio luxo e a pessoa com isso endureceu o coração e não quis mais contribuir, não fez da sua oferta um louvor, como você disse, as pessoas têm que rever por que estão ofertando, né? Tem que rever o que é que estão fazendo com o dinheiro que tem. Virou uma justificativa para mim para a avareza. Então eu amo tanto dinheiro e eu justifico não contribuir porque alguém um dia fez mau uso do meu dinheiro. Sim. Então eu acho que a gente precisa repensar. Já que eu estou em um lugar que faz um bom uso do dinheiro que eu contribuo, então por que não ser generoso para que a obra de Deus continue sendo sustentada, né? Sim. Jesus está dizendo que essa mulher fez mais do que os outros. De uma forma lógica. Ela tinha pouco. Cara, a gente costuma falar aqui no período de contribuição da nossa igreja que Deus abençoa a intenção do coração. Exatamente. A intenção dela foi boa, foi legítima. Sim. Ela deu daquilo que ela podia dar, do que ela tinha, né? Diferente dos outros. Em comparação aqui no texto, os outros davam do que sobrejava, do que estava sobrando. Não tinha uma intenção de adoração. A intenção talvez era outra. Era mesmo mostrar para a comunidade que era rico, mostrar para quem estava ali no mesmo lugar que Jesus, porque o texto diz que ele senta de frente aonde colocavam as contribuições. Então talvez tinha um povo ali, sempre curioso, vamos ver quanto fulano vai dar. Fulano é bom, hein? Imagina o cara rico, o escravo trazendo a oferta. Exato. Então, aqui a gente entende mais uma vez que Deus abençoa a intenção dos corações, meu. Quando a gente contribui como forma de culto, é isso que o Fernando falou, a oferta que gera louvor, né? Que é feita em forma de louvor. E não tem uma censura. Aqui o problema não está em dar. Talvez hoje, vamos falar da nossa comunidade, eu diria, como pastor, diria para uma pessoa dessa que tem pouco ou quase nada, eu diria, não, querida, não traga a sua oferta aqui, não. Muito pelo contrário, a igreja vai te assistir. A comunidade, a igreja vai te auxiliar nas suas demandas, nas suas dificuldades. E Jesus não critica
é a ação da mulher. Porque é uma ação de louvor. É uma ação em que ela recorre a todos os seus esforços. E, gente, acho que a gente tem que ter diante dos nossos olhos que a pessoa que ela tem uma disposição em oferecer algo ao Senhor, não dá para a gente dizer que o que ela está fazendo está errado, porque aquele coração clama por aquilo. Nós estamos falando de coisas sinceras, tá? Sim. Estamos falando de coisas sinceras. E não só de dinheiro. Não só É de dinheiro. tempo, é esforço, é dom. Eu ia chegar naqueles camaradas da Macedônia, no capítulo 8 de 2 Coríntios. Que o Paulo está dando testemunho deles, dizendo, Sim. olha, eles deram mais do que poderiam. E deram a si mesmo. E aí é onde o Wagner está falando. Então, é a possibilidade de contribuir com o pouco que tem, mas contribuir com as suas próprias vidas. Dizendo lá, o texto eu acho legal, porque ele diz assim, a gente quer participar dessa graça. Então, é lindo você entender que seja 2 moedinhas, né? Que seja o seu tempo, que seja o seu dom, você está contribuindo, né? E aqui no caso da viúva, essa oferta dela, em consonância aqui com o que o Fernando está dizendo, fala de uma dependência. Exato. Eu vou ofertar, eu vou contribuir. Por quê? Porque eu sei que eu dependo de Deus. Dependência das suas convicções. Exatamente, dentro daquilo que ela acredita, do que ela tem fé. Então eu estou contribuindo porque eu dependo de Deus. Esses 2 míseros leptos comprava o quê? Não comprava bolufas, nada. Não comprava quase nada, mas era o que ela tinha, né? Então ela falou assim, eu sou nada, não tenho nada, mas eu dependo de Deus. Uhum. Todo o meu nada, todo o meu vazio, tudo que eu não tenho, eu entrego para Ele. Eu dependo de Deus, né? É uma lição de fé para nós também essa oferta da viúva. Opa. Não, por quê? Porque é uma contribuição desinteressada. Não é que ela está dando esses 2 de cobre para receber 2 de prata. Não, ela está dando porque ela entende que ela depende de Deus. E assim, eu oferto aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Só que a crítica de Jesus agora vem Acabou minha para água. para os que Ô, contribuem. glória. Obrigado. A crítica de Jesus virá agora para os que contribuem. Sim. Isso é legal. Porque aí ele está criticando. A crítica, é verdade. Jesus faz aqui uma crítica aos que contribuem. Mas que contribuem com o quê? Aquilo que sobra. Aquilo que sobra. Aquilo que não tem esforço. Aquilo que você faz porque, sabe... Eu bato sempre nessa tecla da intenção. Não tem intenção de contribuir, não. Sobrou, não vai me fazer falta, dá lá na caixinha da igreja. Exato. Sim. Por isso que eu gosto daquele texto do pastor de Hermes, que fala que é um texto herético, né? Não é herético, não. Cara. Não, pastor de Hermes, não. Não é herético, não. Pastor de Hermes é dos pais, mó da hora. Dos pais da igreja, né? Não, pais da igreja, Ih, agora me confundi. Não está na Bíblia, meu amigo. Não está na Não, Bíblia. O pastor de Hermes é patrística ou pais da igreja? Google. Google. Patrística? Na Pai da dúvida. igreja patrística Tá quase ali, né? Enfim, o pastor de Hermes, né? Ele fala sobre o jejum. Ele escreve uma parte sobre o jejum. Já leu essa parte, Renato? Acho que não. Essa não. Depois vocês leiam lá, né? E é tão interessante Século II. Então, pais da igreja. Pais da igreja. Quando ele vai destacar o jejum, ele vai olhar para o texto de Isaías, interpretando o texto de Isaías, ele vai dizer o seguinte, olha, quando você for jejuar, não deixe simplesmente de comer. Por quê? Na lógica de Hermes. Quando você deixa de comer, você pega a sua despensa, você interrompe o consumo para comer daqui a um tempo. Sim. O que você fez antes de vir para cá porque você estava com fome? Comi. Comeu. Imagine se você pegasse o seu dinheiro que você gastou lá no seu McLanche Feliz. Foi um Big Mac. No seu Big Mac e fosse o seu único dinheiro.
Você está amparado no seu dinheiro para suprir a sua fome daquele momento. Aí você entrou em jejum. Você guardou o seu dinheiro. Se daqui 24 horas você tiver fome, depois que você entregar o seu jejum, parar de jejuar, você pega lá o seu dinheiro do Big Mac, vai lá no Big Mac e come. Hermes diz assim, você deve pegar o seu dinheiro e ao invés de você interromper o seu consumo, não ir lá comprar, porque você está com um período sem comer comida, você vai pegar a sua provisão e vai dar para alguém que precisa. E no dia seguinte, você vai trabalhar para gerar sustento para o seu consumo. Por isso que não entrou na Bíblia. Tá maluco? Por isso que é apócrifo. Mas assim, é legal que nós estamos falando, acho que Jesus está olhando para esse que contribui, do que sobra, e diz, olha, se você quer oferecer alguma coisa, ofereça com uma intencionalidade verdadeira, né? Honesta. Viva. Não faça carinha de coitado, só que sua despensa está lotada. Sim. Não faça carinha de coitado, mas a sua despensa está lotada. Não é bem por aí. Se você vai contribuir com alguma coisa, que te custe. Porque às vezes, para a gente contribuir, custa o Deus que está no nosso coração, que chama-se dinheiro. Sim. Então, se for necessário, sacrifique esse Deus. Mata esse Deus. Mata esse Deus, porque ele está fazendo mal. Em contrapartida, tem muita gente, por exemplo, que tem a vida financeira muito equilibrada, está no lugar. Exatamente. Né? Nós não estamos falando dessas pessoas. Aqui Jesus estava lá vendo os ricos, por isso que a questão do contexto é muito importante. A interpretação nos lança a luz para que esses ricos estavam ali esbanjando, aqueles que estavam ali desfilando. Se sobrava, já não eram os pobres, né? Nesse contexto, se sobrava, não eram os pobres. Já não eram os pobres. Tempo. Agora, nos nossos dias, tem muita gente que tem a saúde financeira adequada, muito boa. E são contribuintes fiéis. É aquelas pessoas que fazem as contas mesmo. É o coração. Assim, exato. Eu tenho o dinheiro das minhas contas, eu tenho dentro do dinheiro das minhas contas tem ali a contribuição para a igreja e tem isso que eu vou investir para isso. Está tudo bem. Está tudo certo. A pessoa ela entendeu que ela tem condições de contribuir, que ela deve contribuir e que aquilo é o suor do rosto dela, né? Porque acho que foi o Ed que falou uma vez: nada deu do seu quem antes não deu de si. E é isso mesmo, a gente dá de nós, do nosso trabalho, do nosso suor. Então, isso é culto também. Isso é as duas moedas da viúva também. Também. Quando se faz a conta, quando se entende, né? Porque senão a gente fica 880 aqui, né? Não é assim também. Fica polarizando. Tipo assim, poxa, então a gente só contribui se tiver com a corda no pescoço, sim. Não é isso. Não é isso. Não é 880. É equilíbrio, né? A intenção. Tem que haver intencionalidade, tem que haver propósito. O que sobra fica parecendo que é aquela parte do dinheiro que é desprezível, né? Essa é a ideia. Não é que a ideia... Esse é o ponto. Esse é o ponto. É que, tipo assim, a gente não tem aonde colocar, então a gente vai criar religiosamente um meio de demonstrar nossa piedade a partir do dinheiro que está sobrando. Então, essa é, na visão de Jesus, um jeito de contribuir desprezível. Agora, se a gente não despreza o dinheiro que a gente tem, se a gente entende o que a gente tem, se a gente faz conta, como o Wagner disse, não precisa estar apertado, mas se a gente faz aquilo como meio de louvor ao Senhor, entendendo que é o Senhor que nos deu condição para estar onde estamos e sustentar a nossa família, tudo bem. Você está falando de falsa piedade, né? Exatamente. De falso voluntariado, de falso amor. É isso. É isso. E nós conhecemos irmãos que têm uma condição financeira maravilhosa, que são prósperos, né? São pessoas com muita condição e são extremamente voluntariosos. Sim, sim. Que contribuem com muito amor. Tem prazer em contribuir.
E não é uma falsa piedade. Não, de forma alguma. Imagina. A pessoa tem prazer nisso. Não é por ser rico, né? Não, Isso que é não, importante. não é uma crítica. Bem bom que você falou isso, Wagner, porque parece que talvez a gente está só fortalecendo os pobres, né? Não. E que a gente tem que ser franciscano na vida, né? Não, exato. Não é Vou isso. doar tudo e viver de... Não é isso. Mas eu tenho que entender que toda a minha oferta, ela tem que ser regada por voluntariado, por generosidade, Gratidão. sabe, por gratidão. É esse o coração. É isso. Agora, se e o que eu dou, pode ser que as minhas contas estejam ali todas, sabe, ajustadinhas. Esse é meu tudo. Exato. Esse é meu tudo. É. Esse é meu tudo. Não é arranquei tudo de lá da conta e não é isso. Não tem dinheiro para pagar amanhã. Não, o meu tudo é onde está a adoração. É isso aí. Aonde está a adoração. Teve adoração, é meu tudo. Teve tristeza, remorso ou falsa piedade, Jesus tá essa crítica é para você. Não é verdade? Essa crítica é para você. Fez para que a mão direita veja, essa crítica é para você. Agora, fez com adoração, a gente acabou de entrar na estrada dessa viúva pobre que ofereceu tudo que tinha. Esse é o coração. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aliás, esse é o ponto para iniciar o capítulo 13. Olha que Né? maravilha. Estamos rumo ao capítulo 13 Pessoal, agora. E o 13 a é bom, hein? partir do capítulo 13, nós teremos aqui as questões escatológicas do texto. Eita, nós, hein? Jesus quer derrubar o templo. Quer derrubar o templo. Nós teremos lá na frente a questão da figueira de Israel. Será que é isso aqui mesmo? Eita, vamos ver, vamos aprender. Jesus ungido em Betânia. Mas é isso, né, pessoal? Ceia. Muito Deus bem. abençoe a vida de todos vocês. Amém. Lucas, mais uma vez, obrigado por sempre nos ajudar na sua... Se manter acordado, já quase meia-noite. Hoje o homem tá que tá, viu? Hoje o homem tá virado. Quem não sabe, o Lucas, nós temos uma equipe que nos ajuda aqui. Não é só aqui os nossos amigos, né? Lucas é nosso sniper. É o nosso atirador de elite ali, o Atirador. camarada que nos auxilia. Tá que- bom. Que nos auxilia, que nos dá todo o apoio. Ele, o Ítalo, o Dalton, né? O Abner quando vem, o Rafa, toda a equipe aí da Multimídia. da multimídia. Deus abençoe vocês pela grande ajuda, ok? Sim, senhor. Vamos agradecer a Deus? Agora. Amém. Você já fez o jabá, né, no começo? Você curte Curte, a página, compartilha. contribui. Curta, porque essa oferta é a Deus. Pronto. Esse é o ponto, Fernando. Essas minhas tiradinhas, viu? Ô, Senhor Jesus. Vamos lá, Wagner, você ora. Deus se agrada. Oro. Pai, obrigado por Jesus, obrigado por teu evangelho escrito e revelado a nós por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado pela graça de juntos lermos a tua palavra, teu evangelho, que é boa nova para nós hoje, amanhã e na caminhada da vida. Pedimos a tua bênção, Senhor, para te adorarmos, prestarmos culto a ti em sincera adoração, que a nossa vida seja uma oferta constante a ti, que caminhemos a Deus, anunciando esse Messias amoroso, bondoso, que chamamos de Jesus. Ajuda-nos nessa caminhada. Abençoa a nossa comunidade, abençoa os nossos irmãos e irmãs que caminham conosco na leitura do Evangelho de Marcos, que a bênção do Senhor seja sobre todos e todas. Esse é o pedido do meu coração nessa hora, e já te agradeço no nome que é sobre todos os nomes, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique na paz. Amém.